Bom, pessoal, nós vamos proceder à correção da lista que envolve o Teorema Fundamental do Cálculo, resolvendo os principais exercícios e deixando alguns outros aí em stand-by para que a gente possa acompanhar qual é o grau de absorção dos conceitos nesses exercícios que serão deixados e, claro, posteriormente eu daria um feedback sobre a resolução deles, beleza? Bom, o primeiro exercício dessa lista envolve o seguinte: eu tenho o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, e eu quero encontrar a derivada para cada uma das funções que foram dadas. Então, no primeiro caso aí, eu tenho uma integral que vai de 5 até s de t menos t ao quadrado elevado à oitava em ds. Então, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, nós aprendemos que para derivar essa função, eu observo aqui a representação da minha integral no meu extremo superior, a função identificada aqui em S. Então, o que eu preciso fazer é basicamente, ao derivar essa função, pelo que nós já conhecemos, apenas fazer uma substituição. E aí, nesse processo, o que eu tenho aqui embaixo passa a ser para a gente como S menos S ao quadrado elevado à oitava. E isso finaliza a derivada que eu buscava. Lembre-se que no Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, estamos analisando a derivada de uma função com base no comportamento de uma função que você tinha, né, mensurada de um intervalo A até um intervalo B, de onde nós calculávamos, né, a área em uma região de um ponto X. Lembre-se que nós fizemos essa demonstração, inclusive, para mostrar qual é a correlação que existe entre a derivada e a área sobre uma curva. Então, no caso do Teorema Fundamental, para a derivação, eu precisaria fazer apenas esse processo e fim de papo. Bom, no item B, o que eu preciso aqui resolver é agora uma outra função escrita aqui de x até 1, da representação cosseno da raiz quadrada de t em dt. Nesse caso, eu só tenho que tomar cuidado justamente com os extremos de integração. Por quê? Porque o meu extremo pelo qual eu vou executar a mudança da minha variável dentro da minha integral, ele deve estar aqui no extremo superior, mas olha, ele está localizado agora no extremo inferior. Então, se nós buscarmos as propriedades lá da definição, no primeiro vídeo que nós trabalhamos sobre integração, eu posso executar essa mudança efetuando um sinal de menos, indicando que esse sinal de menos está invertendo aqui os extremos de integração que eu estou analisando, mantendo o cosseno de raiz de t. Então, aqui, nesse processo, aqui eu posso aplicar a integral, e aí aplicando a derivada, substituindo t por x e carregando esse sinal de menos que eu agora construí, o resultado é menos o cosseno da raiz de x. E termina aqui esse item B. A grande ideia aqui, na verdade, é só fazer essa mudança do extremo de integração, sempre deixando a variável aqui em cima, no seu extremo superior, para que você consiga efetuar a mudança que é requerida. Beleza? Então, vamos agora para o item C. No item C, nós temos uma outra integral de seno de x até 1 da função 1 mais t quadrado em dt. É isso que ele menciona para a gente. Aqui eu tenho uma junção do primeiro item, do item A com o item B. Sobretudo, a primeira passagem aqui é exatamente igual ao item B. Minha função está com o extremo de integração aqui embaixo. Eu tenho que inverter. Então, no que eu inverto, eu acrescento sinal de menos aqui. Repito a integral. Então, ela vai de 1 até o seno de x. Ok, já fiz a mudança. Repeti aqui como 1 mais t ao quadrado. A questão é que agora eu não tenho mais uma função simples, não é uma função em primeira ordem. Então eu preciso agora utilizar, como nós mencionamos,
em exemplos anteriores o uso da regra da cadeia. Então eu vou nomenclaturar essa função em cima e aí, a partir dela eu vou conseguir resolver o exercício derivando e usando o mecanismo da regra da cadeia, que era o necessário nesse caso. Então, usando esse procedimento, né, da regra da cadeia, a ideia aqui é você chamar essa função em seno de x novamente de u, é isso que eu vou fazer, e aí o que você vai ter que executar é o seguinte, é a derivada com relação ao u dessa contribuição dessa integral, eu vou colocar o sinal de menos aqui porque ele já existe, da integral que vai de 1 até u agora, de 1 mais t ao quadrado, em dt, fecho o colchete, e aí, como eu estou trabalhando com a regra da cadeia, eu vou derivar essa compensação de u em relação a x. Lembre-se que quando eu faço o retorno da minha integral, ao cancelar os extremos de integração, eu volto para a derivada original, que é em relação à minha função, que nesse caso aqui é em x. Bom, onde que eu vou usar o teorema fundamental do cálculo? Aqui, ó, eu não vou derivar essa contribuição da derivada de u dentro dessa expressão? Sim. Então, ao fazer isso, ao fazer esse processo, o que eu tenho é o seguinte, a repetição do sinal de menos. Agora eu posso substituir que a função em t só está em u, vai ficar 1 mais u ao quadrado, e aí por fim eu derivo u em relação a x, no caso a derivada de u em relação ao seno. A derivada do seno é o cosseno. Como a variável original é o u, eu volto para ela e escrevo 1 mais seno ao quadrado de x e que multiplica o cosseno de x. E essa é a resposta aí do item C, o que finaliza o nosso primeiro exercício aí dessa lista. Esse é o mais trabalhoso, porque ele envolvia aí a regra da cadeia e também fazia usufruto dessa mudança de extremos de integração para a sua execução, correto? Então vamos aqui. Agora, começar a resolver o exercício 2, que é, por sua vez, também mais uma aplicação da definição de integração que nós falamos lá no primeiro vídeo, quando nós definimos uma integral de forma clássica. Bom, então vamos lá. Nesse exercício aqui, o que ele está mencionando é o seguinte, olha, o que está errado na equação? Então, no item A, nós temos aí uma integral que vai de menos 1 até 2 de 4 sobre x ao cubo em dx, e aqui ele diz para a gente que isso está retornando como 3 sobre 2. A ideia aqui não é você ainda resolver essa integral pelas regras que nós conhecemos, e sim identificar por que essa integral não pode ser resolvida. Eu estou nem dando o benefício da dúvida, já estou afirmando, olha, o que está errado nessa equação? Alguma coisa não está legal. E aí a palavra-chave, pessoal, para que a gente consiga entender e resolver esse problema aqui, é algo que nós usamos quando eu defini uma integral para vocês. Lá na definição de integral, eu considero que a minha função tem que ser sempre contínua no intervalo no qual eu vou calcular. Ou seja, essa função não pode ter buracos, ela não pode ter interrupções. E essa é a saída para explicar porque essa integral não pode ser calculada. Porque se olharmos para a função que temos aqui dentro do integrando, essa função existe para todos os valores, com exceção de x, quando x é zero. Ou seja, para x diferente de zero, isso aqui pode ser calculado, mas para x igual a zero jamais. A questão é que essa função está sendo calculada numa integral que vai de menos 1 a 2. Então ela está no intervalo entre menos 1 e 2, e você sabe que entre menos 1 e 2 existe o zero. O zero está aqui dentro. E isso acaba explicando para nós por que essa integral não pode ser calculada. Pois f não está, no caso a função envolvida, não está definida
em x igual a zero. Em x igual a zero. Ou seja, não é só porque ela não está definindo x igual a zero, é porque o intervalo também que a gente está trabalhando essa função, ela não permite que a integral seja calculada dentro desse espaço. Então tem um buraco aqui entre menos 1 e 2, e essa é a explicação para o qual essa função não pode ser calculada. Pois f não está definindo x igual a zero no intervalo dado. No intervalo dado. Essa é a explicação. Se você respondesse através de uma frase ou uma representação como essa, resolveria o problema. Essa era a proposta. O item B segue a mesma linha de raciocínio. A diferença é que tem uma função trigonométrica envolvida no processo. E aí ocasiona um pouquinho mais de dificuldade para resolver, mas nada que a gente não consiga explanar. Então vamos lá. No exercício 2, item B, nós temos a integral que é calculada de π sobre 3 até π, uma função secante de θ vezes a tangente de θ em dθ. E aqui ele afirma, nesse caso, o resultado é igual a menos 3. Ele pergunta mais uma vez por que essa integral não pode ser calculada. Então, π sobre 3 e π. Para ficar mais claro, para ter uma ideia um pouco mais palpável, π, em termos da representação em graus, equivale em radianos a 180 graus. E π sobre 3, se você quiser calcular, π sobre 3 radianos, aqui você faz uma pequena regra de 3, você vai chegar aí ao valor de 60 graus. Então, ele quer que eu justifique por que a integral que está sendo calculada num intervalo em graus de 60 até 180 não pode ser para essa função envolvida no processo. Essa que é a ideia. Então aqui dá para você analisar o problema por dois caminhos. Um caminho seria desenvolver essa função, a secante por definição, secante de uma função, de um arco θ, é 1 sobre o cosseno de θ. A tangente, por definição, é seno sobre o cosseno de θ. E aí, analisando essas duas funções de forma conjunta, uma vez que isso aqui é um produto, você poderia chegar à conclusão que ele requer. Ou, por um outro caminho, que é esse que eu vou executar, que é analisar uma das funções e identificar se ela está definida dentro desse intervalo. Então, eu vou analisar a função tangente, que é uma das três funções clássicas, pelo caminho do ciclo trigonométrico. Então, qual que seria a ideia aí? Imagina que eu tenho um ciclo trigonométrico, qualquer. Vou aqui escrevê-lo de raio unitário. A gente sabe, por definição, o eixo das abscissas é do cosseno, o eixo das ordenadas é do seno. Então, se você tem uma partícula descrevendo a trajetória aqui da origem, por um ponto A, até, digamos, um ponto, vou colocar B aqui, nesse ponto, vou colocar um ponto F qualquer. Então, isso significa que o endereço geométrico desse ponto tem uma projeção no eixo X aqui e no eixo Y aqui, ou seja, para cosseno e seno. E à medida que esse arco vai aumentando, chegando até o ápice de 90 graus, você percebe que o valor do cosseno diminui, porque ele vai se dirigindo à origem, e o valor do seno vai aumentando cada vez atingindo o ápice dele. A tangente, por definição, é uma reta que passa aqui, ao ponto A, e ela vai se prolongando. E aí é o que a gente vai usar para definir o processo. Ou seja, o segmento que vai de A até F é o que a gente vai chamar de tangente. E aí a análise não fica difícil de observar se nós pensarmos sobre a projeção desse ponto F à medida que ele aumenta. E aí a gente tem que ter em mente, olha, a gente quer calcular o que acontece entre π sobre 3, que é o intervalo que ele está calculando a integral, até π, correto? Então, se eu vou analisar no meu ciclo trigonométrico, o π está aqui, 180 graus.
E π sobre 3, ele está aqui entre 0, né? Entre 0 e 60 graus, correto? Entre 0 e 0 e 90, ou seja, vamos colocar ele aqui está um pouquinho para cima de 45, vamos colocar o π sobre 3 aqui. π sobre 3, digamos que aqui ele marque para a gente 60 graus, legal? Então, o ângulo, a faixa que ele quer calcular essa integral está aqui, ó, daqui, né, de π sobre 3 até π, ou de 60 até 180 graus, legal? Beleza. O que acontece é que à medida que esse ponto F vai aumentando, e aí eu vou fazendo aqui com a minha caneta em preto, o que acontece? A tangente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí fazendo com o pincel ficar mais fácil a visualização, à medida que essa tangente vai aumentando, em algum ponto, em algum momento, quando ela estiver em π sobre 2 ou bem próximo de π sobre 2, ela vai ficar num tamanho cada vez maior, ela vai subindo e indo para o infinito e além, como Buzz, né? Então, o que acontece? À medida que esse valor da tangente vai aumentando, o que vai acontecer? As duas retas vão ficando paralelas. O que está indicando para nós é o seguinte, que em 90 graus ou em π sobre 2, a tangente não existe. Por que não existe? Porque o valor dela não pode ser calculado à medida que ela vai aumentando cada vez mais. E isso é um indicativo para a nossa resposta. Por quê? Porque agora eu posso dizer o seguinte, olha, essa integral não pode ser calculada, pois f não está definida em π sobre 2. Por que π sobre 2? π sobre 2 é o arco lá de 90 graus para a tangente. E por que eu posso usar esse raciocínio? Porque como a função nossa original ela é um produto de uma secante por uma tangente, ela, deixando de estar definida numa das funções, invalida o cálculo que eu necessitaria para outra função. Então, o fato de que, à medida que a função, que o ponto F vai aumentando, fazendo com que a tangente fique cada vez maior, em algum momento, no caso aqui no arco de π sobre 2, essa função deixa de existir, porque ela vai ficando cada vez maior. E isso é uma explicação, porque como π sobre 2 está dentro do intervalo entre π sobre 3 e π, isso faz com que aquela integral não possa ser calculada. E essa é uma explicação plausível, bem interessante, para justificar o porquê dessa integral não poder ser calculada, beleza? Então isso aí finaliza o exercício 2. Né? Vamos agora para o exercício 3, é mais um dos quais nós vamos executar aí as contas, as expressões. E aí já é um exercício que você usa o teorema fundamental parte 1 mais uma vez. Com uma diferença, nesse caso aí você vai precisar calcular uma derivada pela segunda vez. Essa que é a novidade no exercício 3 aí da nossa lista. Então ele fala o seguinte, olha, exercício 3, se eu tenho f de x igual a integral que vai de 0 até o seno de x da função 1 mais t quadrado em dt, 1 mais t quadrado em dt, e que eu tenho g de y, é isso que ele informa, g de y igual a integral de 3 até y do f de y, aqui em dy, ele quer f de x dx, perdão, 3ay de f de x dx, e ele quer que eu calcule o valor do g duas linhas de π de 6. G duas linhas de π de 6. Então, a ideia aqui é a seguinte, ele quer que eu calcule uma derivada, esses dois apóstrofozinhos aqui indicam que eu vou derivar a função duas vezes, ele quer que eu calcule a derivada segunda
e ao calcular eu vou aplicar o valor de π sobre 6. Aí ele me dá essa função e me dá essa. Então o caminho vai começar pela função em g. Eu tenho a função em g aqui e a partir dela tem que chegar na derivada. Então como é que vai funcionar o processo? Primeira coisa, para encontrar a derivada dessa função, o que eu aplico? Teorema fundamental parte 1, porque eu vou pegar a minha função e aplicar no meu extremo superior. Já está do jeito, não preciso fazer aquela inversão que eu fiz lá no primeiro exercício. Então aqui está jóia, já posso aplicar. Aplico esse cara pela primeira vez aqui, então meu g' de y, a derivada, ela vai ser igual a quanto? A f de y. É isso. Então derivei ela pela primeira vez. Então esse resultado aqui, ele me dá uma luz para poder conseguir resolver esse. Por quê? Porque resolver uma função dessa natureza equivale a você usar o teorema fundamental mais uma vez. Por que isso? Porque ele quer que eu calcule a derivada de duas linhas de y. Ou seja, ele quer que eu faça o seguinte, olha, eu vou ter que derivar esse cara mais uma vez? Beleza, eu vou derivar ele mais uma vez. Então isso equivale a derivar o f pela primeira vez. Ou seja, derivar essa função em y equivalente a derivar essa função que está aqui escrita em x. E essa ponte que eu faço entre essas relações é que vai me permitir que eu consiga resolver o exercício. Ou seja, derivar pela segunda vez o g consiste em derivar o f pela primeira vez. É isso que eu preciso fazer para resolver o exercício. E aí sim, aplicar o que ele está pedindo, que é a derivada em π sobre 6. Então vamos lá. Para fazer isso aqui agora, o que eu preciso? Derivar essa função. Então vou apagar isso aqui para dar espaço. E vamos derivar ela. Então derivar o f aqui pela primeira vez, né, o f', consiste em derivar esse cara aqui. A questão é que como a função envolvida aqui é um seno, mais uma vez, não é uma função simples, eu preciso usar, como nós fizemos lá no item C do primeiro exercício, a regra da cadeia. Então, eu chamo U de seno de x, e aí o que eu faço aqui é o seguinte, é escrever a derivada com respeito a U, vou abrir um colchete aqui, coloco a minha função integral de 0 até U, de 1 mais t ao quadrado, escrevo aqui, em dt, fecho o colchete, e aí eu derivo 1 em relação a x, que é o que eu tenho ali em cima, que eu preciso executar para o processo, beleza? Então, quando eu faço isso daí, a derivada, então vai ficar escrito como a derivada desse cara em relação a esse. Então aqui, ó, eu estou aplicando o teorema fundamental, onde tem o e vou substituir por u, então vai ficar raiz quadrada de 1 mais u ao quadrado, vezes a derivada do seno. E aí você pega uma tabela e vai estar escrito lá cosseno. Por fim, você vai substituir essa função u, que é o seno de x. E aí nós vamos apagar aqui, uma vez que o nosso quadro é extremamente grande, né? Bem espaçoso, então dá para escrever bastante nele. E aí o f' vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais o u. Então aí é 1 mais o seno ao quadrado de x, né, vezes o cosseno de x. Bom, não se esqueçam, derivar o f pela primeira vez consiste em derivar o g pela segunda vez. É isso que ele está me indicando. Então eu já fiz isso. O que eu preciso agora é aplicar para esse g o valor de π sobre 6, que é o que ele queria que eu fizesse. É o que a gente vai fazer agora. Então, quando nós fizermos essa conta, então o que vai acontecer? Você vai ter lá que o g duas linhas é igual a quem? A raiz quadrada de 1 mais o seno ao quadrado de π sobre 6 vezes o cosseno de π sobre 6. E aí, daqui para frente, você usa uma calculadora. Né? Você pega uma calculadora como uma Cássio dessa daqui.
essa daqui já é suficiente para você resolver, ou mesmo no teu celular, né? O celular que tem várias funções, né? Que solta bomba, míssil e tudo, calcula isso também. Então não tem muito mistério de calcular essa expressão não. G duas linhas igual. Claro, se não souber a gente explica, né? Então, 1 mais seno ao quadrado de π sobre 6. O seno de π sobre 6 é o seno de 30 graus, que é meio, né? Então vai ficar 1 mais meio, isso aqui é ao quadrado, vezes o cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2, né? Ou aproximando aí 0,8 alguma coisa, 0,86. Então daqui você resolve essa expressão, né? Então você vai ter lá G duas linhas igual 1 mais 1 quarto, e aqui você só vai repetindo, raiz de 3 sobre 2. Daí para frente, você tem que essa expressão aqui, 1 mais 1 quarto dá 5 quartos, né? Trabalhando numa única fração, vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, dessa fração aqui da raiz, você pode extrair apenas o 4 como raiz exata, que vai ser justamente 2. Aí a raiz quadrada de 4, que é 2, ela vai multiplicar por esse 2 de baixo. Então, e aqui dentro, como não tira, você só multiplica. Vai ficar 5 vezes 3, 15, e 2 vezes 2, que é 4. E isso aqui produz para a gente o resultado desse exercício 3. Desse início de lista, o exercício mais, né, puxado, né, o mais laborioso para vocês, beleza? Na sequência nós vamos fazer o exercício 4 e eu vou pular o exercício 5, eu depois vou explicar porquê, é um exercício um pouco mais sofisticado, que nós vamos trabalhar ele de outro modo, em outro momento. É esse um dos exercícios, no caso 5, para que a gente extrapole aí um pouco as ideias de integração e permita que vocês pensem um pouquinho mais. E sempre lembrando, eu vou dar um feedback sobre esse exercício mais adiante, tá? Exercício 4. O exercício 4, ele diz o seguinte, se o f de 1 é igual a 12, e a derivada dessa função é contínua, com uma outra informação aí, com uma integral de 1 até 4 de f de x sendo igual a 17, ele pergunta o valor do f aplicado em 4. Exercício muito bacana esse aqui, muito legal, que envolve a definição do Teorema Fundamental parte 2. Aparentemente é um exercício que possa ser difícil, mas ele é extremamente simples, é conceitual e é um exercício rápido de fazer, porque ele tem esse conceito dele bem forte na sua composição. Ele dá uma função f de 1 em 12, ele me dá uma integral de 1 até 4, da função em dx que é 17, a derivada da função é contínua, ele quer o valor de f4. Então qual é a ideia aí? A ideia é justamente você usar f', né? Ele está dizendo aqui que não é f, é f'. Então o que eu preciso fazer aí? Usar o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, ou seja, eu vou trabalhar com a integral dessa função, a integral da derivada vai retornar a minha função primitiva, e aí ao resolver isso, eu mato o problema. Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou calcular a integral dos meus extremos. Lembra do Teorema Fundamental, parte 2? Eu vou gerar uma antiderivada. Então, dali, quando eu calcular essa função, aqui embaixo, ao substituir eu vou ter quem? f4 menos f1. E isso é igual justamente a integral de 1 até 4 do f' de x dx. O que eu fiz aqui foi simplesmente substituir a integral na função, como eu vou retornar a sua primitiva, ela retorna a própria f. E aí você tem o exercício montado para resolver. Por quê? Porque você quer calcular o f4, você repete ele. O f1 você tem, ele diz que é 12.
E essa integral aqui ele já diz enunciado que é igual a 17. Então daí você joga o 12 aqui para a direita e aí você chega à conclusão de que F4 é 17 mais 12, que vai te produzir 29. Apenas isso que era para ser feito. E aí, para montar essa representação, eu usei a parte 2 do teorema. Eu integro a função, substituindo no extremo superior e inferior, calculando essa variação líquida como integral da taxa de variação, que é um tema da nossa última aula, quando nós falamos do teorema da variação total, né, da parte 2 do teorema do cálculo, fundamental do cálculo, beleza? Bom, vamos para o próximo exercício aí. Eu vou comentar sobre o exercício 5, mas nós vamos fazer em outro momento. Ele basicamente diz o seguinte: ele tem uma companhia de alta tecnologia que compra um novo sistema computacional com valor inicial V. O sistema depreciará a uma taxa, você vai perder seu valor, e acumulará custos de manutenção em uma taxa, né? Onde T é o tempo medido em meses. Então ela quer determinar o tempo ótimo para substituir o sistema, onde é dada uma função, C de T, que é escrita dessa forma: 1 sobre T, né, da integral de A até T de uma função f de S mais um g de S em ds. Aí ele pergunta o seguinte: mostre que os números críticos ocorrem nos pontos, nos números t, onde C é igual a F mais G. Então, qual é a ideia desse exercício que você deve explorar para resolver? Ele quer que eu encontre os pontos críticos, números críticos. Lembram disso? Os números críticos são aqueles números nos quais a derivada da função é igual a zero. E essa é a pista para você começar a resolver o problema. Por quê? Porque você vai precisar derivar essa função. E aí derivar essa função consiste em você usar a regra do produto lá atrás, porque você tem uma função à esquerda, que é essa 1 sobre t, e à direita, que é essa integral. Então você vai pegar a tabela e vai usar a regra do produto, onde você pega a primeira, deriva pela segunda, mais a segunda e deriva pela primeira. A primeira parte, que é pegar a primeira função e derivar pela segunda, essa derivada da segunda você vai usar o teorema fundamental do cálculo, onde você faz aquela substituição da função pelo extremo superior. E a segunda parte aí é a derivada que você já conhece. Você vai igualar isso a zero e vai chegar na função. E aí, no item B, ele dá uma exposição de uma função, ele quer determinar o período para o qual a depreciação seja igual ao valor inicial V. Ou seja, você vai usar os resultados que você tem do item A e aplicar nessa integral para resolver o problema. E aí você consegue chegar, claro, com a função que foi dada no enunciado. É um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente vai explorar ele mais adiante. Bom, o exercício 6 nós fizemos como exemplo na última videoaula, né? Desvazar o óleo de um tanque a uma taxa de RT galões. Recordem que montei esse exemplo. Nós vamos fazer agora o 7º exercício. Tá? 7º exercício. No 7º, ele fala o seguinte: a água flui do fundo de um tanque de armazenamento a uma taxa RT. Então, eu vou escrever aqui essa palavra taxa porque é fundamental esse conceito. Taxa RT igual a 200 menos 4T. E aí é outro indicativo de que isso aqui é uma taxa, litros por minuto. Beleza? Bom, onde ele dá um intervalo aí de tempo, de T, vou colocar aqui na forma de intervalo fechado, entre 0 e 50, que é a mesma coisa que está ali, só que de outro formato. Ele quer que eu encontre a quantidade de água que flui do tanque de armazenamento durante os primeiros 10 minutos. Então, a água que flui durante os 10 primeiros minutos. Durante os primeiros 10 minutos. Tá? Só abreviar aqui os primeiros 10 minutos. Então, qual é a ideia aqui?
ele está mencionando para a gente que a água flui do tanque a essa taxa. Essa é a taxa, que por nossa compreensão e pelos nossos conceitos, sempre vai estar associada ao quê? A uma derivada. E aí, por que que isso também é representado como uma derivada? Olha só, litros por minuto, derivada, a taxa de variação de uma grandeza com relação a outra. É o que nós aprendemos. O que ele quer saber é a quantidade de água que flui durante os 10 primeiros minutos. Então a ideia de resolução aí passa mais uma vez por você resolver uma integral. Por que uma integral? Isso tem a ver com o exercício 4 lá. Porque você calcular a quantidade de água que flui dentro desse intervalo que ele menciona, de 0 até 10, os 10 primeiros minutos, corresponde a você resolver essa função que está aqui. 200 menos 4t. Por quê? Porque lembre-se, quando você integra a derivada, você retorna o quê? Com a função primitiva, ou seja, com a quantidade de água que está fluindo. Ou seja, se eu escrevo a derivada da função, que é essa daqui, o que ela vai me retornar é a quantidade de água que está, né, vazando, escoando durante esse período. Então, consiste em resolver essa integral. E aí, você consulta uma tabela e resolve. A integral de 200 vai dar 200t. E a integral de 4t, lembra que ao invés da derivada, só um em cima e um embaixo, vai ficar 4t ao quadrado sobre 2. Essas duas funções vão ser calculadas nos intervalos de 0 até 10, de 0 até 10. E aí, fazendo as contas, vamos substituir os dados agora. Nós vamos ter o seguinte, 200, agora multiplica por 10, menos 0, substituindo o t aqui, menos 4 por 2, 2, que vai fazer o cálculo aqui, ó, de 10 ao quadrado menos 0 ao quadrado, certo? Você está substituindo os extremos. 200 vezes 10 aqui dá 2.000, 10 ao quadrado 100 vezes 2, 200. Então a quantidade de água que flui nos primeiros 10 minutos é de 1.800 litros, certo? Essa é a quantidade que está escoando. E isso finaliza o exercício 7 aí para resolução, beleza? Um exercício também mais razoavelmente simples, mas demanda compreensão. Outro exercício que nós não vamos fazer nesse primeiro momento, mas eu vou dar uma ideia, até porque nós temos que explicar algumas técnicas de integração mais adiante, é o exercício 8. Ele fala assim, ele tem uma população de bactérias, inicialmente 400 bactérias, né? Só vou escrever as ideias principais, nós não vamos explorar esse exercício nesse primeiro momento. Com o que nós aprendemos na última videoaula ainda não é possível resolver de forma plena, apenas lançarei as ideias. E evoluir uma taxa determinada dada por uma função aí, r de t igual a 450, né, ponto, 268 exponencial de 1.12567t. 12567t. Isso aqui é a taxa de evolução do número de bactérias. Então o que ele quer aqui? Isso por hora, né? Bactérias por hora. Então o que ele quer? Ele quer saber a quantidade de bactérias que você vai ter após 3 horas. A primeira parte do exercício é possível montar. Por que é possível montar? Porque nós sabemos montar exercícios dessa natureza. Isso representa uma taxa. Essa taxa envolve uma população de bactérias que está evoluindo em termos de período. Então esse R de T eu posso interpretar como se fosse um N' de T, onde o N é o número de bactérias. N, número de bactérias. Correto? Nesse propósito, então eu posso dizer o seguinte, olha, a integral que eu quero calcular é uma integral referente à quantidade de bactérias que você vai ter após 3 horas, ou seja, do instante inicial, t igual a 0 até 3, desse N' de T.
correto? Em dt, porque é uma quantidade que evolui no tempo. Nós aprendemos agora há pouco que quando você integra a derivada, você retorna lá primitiva. Então isso aqui indica para nós o seguinte, olha, que essa integral de 0 até 3 do n' de t dt é na verdade o n de 3 menos o n de 0. O que ele quer que eu calcule é a quantidade de bactérias que tem aqui, ó, depois de 3 horas. Então eu vou isolar esse n de 3. Então isolar consiste em passar o n de 0 que está subtraindo para o lado esquerdo que está somando. Então nessa linha de argumentação, você tem o seguinte, olha, reescrevendo o n de 3, ele vai ser igual ao n de 0, já passando para o lado, né, positivo, mais a integral que vai de 0 a 3 do n' de t. Bom, o que você sabe? A quantidade inicial de bactérias. Você tem quantas? O enunciado ele menciona, ele diz que você tem 400, então no lugar do n de 0 coloca 400. A grande questão agora é resolver essa integral. Bom, nós sabemos, e eu lá defini, que o n' de t é igual ao r de t, que é essa taxa. Então o que eu vou ter que fazer é vir aqui e resolver essa integral de 0 a 3 dessa função 450,268 exponencial de 1,12567t. E é justamente essa integral dessa natureza que ainda nós não aprendemos a resolver, mas existe uma técnica mais adiante, a gente pode explicar, nós vamos explicar, chamada técnica de substituição, que permite que a gente resolva exercício. No momento, com o último vídeo que nós mostramos, ainda não é possível, mas mais adiante nós resolveremos. Então, a montagem dessa expressão fica dessa forma e mais adiante a gente vai resolver. Beleza? Então, com isso a gente finaliza a lista aí. Agradeço aí a participação, né? Dá aquele likezinho se gostou e tamo junto, beleza? Valeu!